dizer sim, Jesus. Diga mais alto, diga sim, Jesus. Eu nasci para te adorar. Você pode levantar as suas mãos bem alto, fechar os seus olhos nesta manhã, e nós vamos declarar com o nosso coração. Diga assim comigo: para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Você pode levantar a sua voz e dizer isso a Jesus. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Eu posso ouvir a sua voz entregando tudo ao Rei. Diga: pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Entregue tudo, 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 tudo a Ele. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Levante a sua voz ao Rei. Diga: pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Tudo a Ele, tudo a Rei da glória. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Você nasceu para adorar a Ele. Se você quer muito mais de Jesus essa manhã, eu te convido essa manhã na comunidade e dizer: sim, Deus, eu quero muito mais de Ti, eu quero muito mais do Senhor, eu quero mergulhar nos Teus rios, eu quero muito mais. Levante as mãos aos céus e aplauda o nome do Senhor. Dê um grito, dê um grito. Adorador, diga assim: o meu Deus. Provérbios 13, no verso 22. Provérbios 13, no verso 22. Se você achou, diga bem forte amém. Diz assim: o homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Vamos ler mais uma vez. O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Veja que nesta passagem o Senhor revela uma herança geracional. Diz que o homem de bem, ele deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. Erga suas mãos aí onde você está, que eu quero profetizar algo sobre você. Você será um homem, você será uma mulher de bem. Ninguém recebeu, eu vou repetir para te dar mais uma chance. Você será um homem, você será uma mulher de bem, que deixe uma herança aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos. Eu profetizo que os teus filhos, eles não precisarão passar pela escassez que você passou, eles não precisarão passar pelas dívidas que você passou, eles não precisarão passar pela pobreza que você passou. E só quem recebe, por favor, se expresse. Diga para a pessoa que está do seu lado: você será um homem, se ele é homem, né? Se é mulher, diga: você será uma mulher de bem. O que é ser um homem e uma mulher de bem? É deixar uma herança geracional. O Senhor vai liberar sobre a sua vida a bênção geracional. Você não vai ter apenas para você, você vai ter para os seus filhos, você vai ter para os seus netos, você vai ter para os seus bisnetos. Só quem estiver recebendo, por favor, reaja. Só quem quiser ficar pobre, fique calado. Mas se você está recebendo a bênção geracional, se expresse.
Se você estiver recebendo a bênção geracional, se manifeste. O homem de bem tem uma mentalidade multigeracional. Ele não pensa apenas no dia de hoje, ele pensa no legado que ele vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Quando você tem uma mentalidade multigeracional e não apenas unigeracional, algo acontece. O Senhor libera o que o ímpio amontoou e é depositado para você. Eu quero te anunciar algo. Vem uma grande transferência de riqueza sobre a tua vida. Você não acreditou? Eu disse, vem uma grande transferência de riquezas na tua vida. Se você começar a pensar não apenas no presente, senão nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, nos filhos dos filhos dos seus filhos, o Senhor vai transferir o que é do ímpio para você. O Senhor vai transferir riquezas nas tuas mãos. As riquezas serão depositadas nas tuas mãos. Só quem não precisa de riqueza, fique calado. Só quem não precisa de riqueza, fique calado. Quem está ficando calado é porque é hipócrita. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Se você fica calado, você é hipócrita. Porque todos nós precisamos de recursos. Tem alguém aqui que não precisa de recursos? Tem alguém aqui que não precisa de recursos? Tem pessoas que dizem, esse evangelho da prosperidade. Ei, querido, deixa eu te perguntar algo. Em que lugar da Bíblia você encontra um evangelho da pobreza? Eu não encontrei. Eu já li a Bíblia pelo menos 20 vezes de tapa a tapa, não encontrei um evangelho da pobreza. Até porque a palavra evangelho significa boas notícias. As boas notícias é que você vai sair da pobreza sistêmica e você vai deixar uma herança para seus filhos, para os seus netos, para seus bisnetos. O que Deus vai liberar sobre a sua vida vai ser tão grande que não vai ser apenas para você. Você não vai conseguir consumir todos os recursos que Deus vai te dar. Isso vai ficar para os teus filhos, para os teus netos, para teus bisnetos. E só quem está recebendo, diga amém. Agora, como é que isso vai acontecer? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, como é que isso vai acontecer? Como é que Deus vai liberar as riquezas que Ele anuncia em Provérbios 13, 22? Nesta manhã eu quero te dar alguns lineamentos, alguns insights, algumas ideias do que eu vejo na palavra, de como isso vai acontecer. E para isso vou lhe pedir que você abra nas Escrituras em Lucas 5. Lucas 5. No verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Diga para a pessoa que está do seu lado: nada. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Diga comigo: redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Esta é uma passagem na qual nós vemos que Jesus teve um encontro com Pedro, mas esse encontro tem um contexto, alguns detalhes importantes nesse encontro. O primeiro detalhe é que Pedro e todos os empresários da pesca, porque Pedro era um empresário na pesca, todos eles tinham falido, estavam numa condição de falência, estavam fracassados. Mas Jesus aparece justamente quando eles estão quebrados, quando eles estão fracassados,
E ele dá uma instrução para eles, ele dá uma palavra profética para eles. E ele diz: lançai as vossas redes. E Pedro começa a argumentar com Jesus e ele diz: mestre, nós já trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. Diga comigo, nada. Mais uma vez, diga comigo, nada. Que é o que eles tinham apanhado? E Jesus disse: lançai as vossas redes. Mas Pedro entende algo. Ele entende que uma palavra profética é capaz de mudar toda a tua história. Erga suas mãos, porque hoje o Senhor vai liberar uma. Você não precisa de duas, você precisa de uma palavra profética para mudar a sua história. Pedro diz: nós trabalhamos, estamos frustrados, estamos no estado de falência, mas eu sei que uma palavra pode nos tirar desse estado de falência. Eu vim aqui para te profetizar nesta manhã que Deus vai tirar você desse estado de falência, Deus vai tirar você da pobreza, Deus vai tirar você da escassez para a abundância. Você vai sair da escassez para a abundância. Só quem estiver recebendo, diga amém. Presta atenção. Nada tinham apanhado. Pedro diz: mas eu vou obedecer a tua palavra. Na tua palavra eu lançarei as redes. E veja o que aconteceu. Diz que quando eles lançaram as redes, veio uma grande quantidade de peixes. Diga comigo, uma grande quantidade de peixes. Ao ponto de arrebentarem as redes. Pedro saiu de um estado de falência para um estado de prosperidade. Hoje o Senhor vai tirar quem se encontra na falência, quem se encontra na pobreza, quem se encontra na escassez, para um estado de prosperidade. Só quem estiver recebendo, diga amém. Apóstolo, mas eu já sou próspero. Deus vai te levar para um outro estado, que é a abundância. Mas ainda eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Pedro sai da falência total, de não apanhar nada, trabalhar muito, ganhar pouco. Quantos de vocês já se sentiram dessa maneira? Que você trabalha, nada acontece, sua vida não sai do lugar, por mais que você se esforce, você não consegue prosperar. Essa era a condição de Pedro, mas quando ele obedeceu uma palavra profética, a história de Pedro foi totalmente transformada, a condição de Pedro foi totalmente afetada, e ele saiu da falência para a prosperidade. Eu venho aqui para profetizar que Deus vai te tirar da falência para a prosperidade. Nos próximos dias, nos próximos meses, você vai prosperar como nunca antes prosperou na sua história. Eu não sei se você está entendendo, mas eu disse: nos próximos meses, nos próximos dias, você vai prosperar. Você vai sair da escassez para a prosperidade. Você vai sair da escassez para a prosperidade, porque uma palavra profética é capaz de mudar toda a tua estrutura financeira. Pedro era um empresário falido. Por uma palavra profética, saiu da falência para a prosperidade. Uma palavra profética pode mudar a tua história, e você está aqui para receber a ativação de uma palavra profética que vai desatar o teu desígnio financeiro, vai desatar as tuas finanças, vai desatar a prosperidade na tua vida. Qual foi o estágio que Pedro chegou? Uma quantidade muito grande de peixes. Ele não tinha apanhado nada na noite anterior, trabalhando muito. Saiu de não apanhar nada para apanhar tanto que ele não tinha estrutura, ele não tinha toda a configuração para receber o tanto que Deus ia trazer para ele. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa ter uma mentalidade que comporte a sua prosperidade, senão as redes vão se arrebentar. Mas as tuas redes não vão se arrebentar, você vai prosperar, e você não vai prosperar e perder, você vai prosperar e prosperar e prosperar e prosperar. Só quem estiver recebendo, por favor, reaja. Ei, foi tanto que arrebentaram as redes. As tuas redes não vão se arrebentar, porque você vai ter uma mentalidade que comporte a sua prosperidade. Sabe por que muita gente ganha dinheiro e perde o que ganha? Porque não tem mentalidade de prosperidade. Para você preservar
e multiplicar o que você recebe, você precisa de uma mentalidade. Mas Pedro estava no início do ministério quando aconteceu isso. Agora vamos ver o final do ministério de Pedro e você vai ver algo totalmente diferente. Abra por favor em João 21. Nós vamos ler desde o verso 11. Diz: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Presta atenção. Primeiro estágio, falência total. Trabalharam toda a noite e não tinham nada. Pedro estava quebrado, Pedro estava falido. Jesus aparece, libera uma palavra profética e Pedro sai da falência para a prosperidade. Ele apanha uma grande quantidade de peixes, mas ele não tinha estrutura. As redes se arrebentaram. No estágio seguinte, o estágio final, Pedro novamente está com Jesus. Jesus dá uma outra instrução para ele. Ele lança as redes. Dessa vez ele não apanha uma grande quantidade de peixes. Dessa vez ele apanha uma quantidade de grandes peixes. Há uma diferença entre você apanhar uma grande quantidade de peixes e você apanhar uma quantidade de grandes peixes. Pedro sai da falência para a prosperidade, mas quando Jesus encontra ele novamente, ele sai da prosperidade para a abundância. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você não apenas vai sair da falência para a prosperidade, senão que você vai da prosperidade para a abundância. E presta atenção, as redes não se arrebentaram. Pedro tinha uma estrutura para comportar a abundância. Deus está processando você para comportar a abundância que Ele vai liberar na sua vida. Você não entendeu? Eu disse, Deus está preparando você, não apenas para prosperar. Deus está te preparando para você receber grande abundância. Deus não apenas está preparando você para apanhar uma grande quantidade de peixes. Deus está preparando você para você apanhar uma quantidade de grandes peixes, e as tuas redes não vão se arrebentar. Eu disse, as tuas redes não vão se arrebentar. Eu disse, você vai prosperar e você vai para a abundância. E só quem estiver recebendo, por favor, me ajude aí, se expresse. Diga da falência, diga da falência para a prosperidade, diga da prosperidade para a abundância. Tem alguém aqui querendo viver a abundância? Diga eu. Tem alguém aqui querendo viver na abundância? Diga eu. Jesus transformou radicalmente a economia de Pedro. Nesta manhã, Deus vai transformar radicalmente a tua economia. Só se você acredita, diga amém. Só quem acredita, diga amém. Primeiro estágio, ele apanha muitos peixes, mas a rede se arrebenta, ele não tinha estrutura. Último estágio, ele não apanha muitos peixes. Ele não apanha uma grande quantidade de peixes, ele apanha uma quantidade de grandes peixes. Erga suas mãos que eu vou liberar mais uma palavra profética na sua vida. Você não apenas vai apanhar muitas oportunidades de negócios, você vai apanhar as oportunidades dos negócios milionários. Parece que você não entendeu. Querido, uma coisa é você apanhar muito peixinho, outra coisa é você apanhar os tubarões. É diferente. Uma coisa é você pescar peixe pequeno,
Outra coisa é você apanhar os tubarões, outra coisa é você apanhar as baleias, outra coisa muito diferente é você viver na abundância. O que Deus tem para você não é apenas que você apanhe muitos peixes pequenos. O que Deus tem para você é que você viva na abundância. E só quem estiver acreditando, por favor, reaja segundo o que você acredita. Uma coisa e não apanhar nada, outra coisa é apanhar muitos peixes, e outra coisa diferente é apanhar uma quantidade melhor, de grandes peixes. Diga para a pessoa que está do seu lado: os grandes peixes são a minha herança. Diga, se você quiser ficar com os pequenos, eu vou deixar para você, mas os meus são os tubarões, os meus são as baleias. Eu não apenas vou prosperar, eu vou viver na abundância. Só quem estiver recebendo, por favor, se expresse, receba essa palavra. Diga para a pessoa que está do seu lado: hoje você vai sonhar com os peixes grandes. Diga, hoje você vai sonhar com os peixes grandes. Agora, presta atenção. Primeiro estágio, Pedro falido. Trabalhou muito, não apanhou nada. Uma palavra profética o tira da falência para a prosperidade. Segundo estágio, Pedro apanha muito peixe pequeno e a rede se arrebenta. Ele não tinha estrutura. Terceiro estágio, Pedro tinha estrutura, mas ele não estava mais interessado nos peixes pequenos. Pedro tinha estrutura e ele começa a apanhar os grandes peixes. Ele começa a viver na abundância. Tem alguém aqui querendo apanhar os grandes peixes? Tem alguém aqui querendo apanhar os grandes peixes? Uma coisa é você ter muitas oportunidades, outra coisa é você ter as oportunidades milionárias. Erga suas mãos, porque o Senhor vai liberar sobre você. Não apenas, você não vai ter muita oportunidade aqui, muita oportunidade lá. Você vai apanhar as oportunidades milionárias. Você vai apanhar as oportunidades que vão gerar abundância na sua vida. Tem alguém aqui recebendo isso? Diga eu. Tem alguém aqui recebendo isso? Diga eu. Diga para a pessoa que está do seu lado: uma coisa e uma grande quantidade de peixe pequeno, outra coisa muito diferente é uma quantidade de grandes peixes. Quantos grandes peixes? Quantos? Leia. Quanto? 153. Diga comigo: 153. É melhor ter 153 grandes peixes do que ter milhares de peixinhos. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém aqui entendendo? Deus vai te levar. Se você está na falência, Deus vai te levar para a prosperidade. Se você já é próspero, querido, se prepare, porque Deus vai te levar para a abundância. Você não está acreditando disso? Deus vai te levar para a abundância. A abundância é a tua herança. Eu disse: abundância é a tua herança. Deus não vai te deixar na prosperidade, Ele vai te levar para a abundância. Abra Gênesis 1, no verso 28. A vontade de Deus sempre foi a abundância, nunca a escassez. Nos planos de Deus não existia a pobreza. A pobreza é o fruto da queda do homem. Gênesis 1, no verso 28. Diz: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre quê? Sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus disse para o homem que ele devia exercer domínio. Diga comigo: domínio. Em 3 dimensões. Qual a primeira? Os peixes do mar, os céus e a terra. 3 dimensões. Diga comigo: peixes, aves dos céus e bestas da terra. Mais uma vez: peixes, aves, bestas da terra. Agora, eu não vou falar das últimas 2 dimensões, eu quero focar na primeira. A primeira coisa que Deus delega no homem é a autoridade para ele dominar sobre os peixes. Por quê? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: por quê? Por que sobre os peixes? Por que ele não iniciou pelas aves dos céus?
Por que ele não iniciou pelas bestas da terra? Por que inicia pelos peixes? Ei, você deve entender algo. No plano original de Deus, os peixes não representavam apenas espécies no mar. A figura do peixe não é apenas uma figura natural. A figura do peixe é a figura da abundância. Diga comigo abundância. Mais uma vez, diga comigo abundância. E é só você olhar nas escrituras, sempre que aparece a figura do peixe, você vê multiplicação, você vê abundância. Então, o que Deus fez em primeiro lugar? Deu para o homem domínio sobre quê? Sobre a abundância. Diga, eu vou ter domínio sobre a abundância. Diga, eu vou ter domínio sobre a abundância. Como se você acreditasse, diga, eu vou ter domínio sobre a abundância. Por quê? Porque esse é o plano de Deus. Em primeiro lugar, Ele deu domínio sobre os peixes do mar, sobre a abundância. O homem se rebelou e ele pecou, perdeu, entre outras coisas, o domínio sobre a abundância. A pobreza entrou depois da rebelião do homem, porque o plano de Deus não contemplava a pobreza. No plano de Deus estava que o homem dominasse sobre a abundância. O primeiro Adão foi falho, pecou, ele perdeu a abundância. Deus enviou o último Adão, Jesus Cristo, que veio para salvar o que tinha se perdido, veio para trazer de volta o que o primeiro homem tinha perdido. E uma das coisas que o primeiro homem tinha perdido é a abundância. Quando Jesus veio, ele veio para trazer de volta a abundância. Você tem direito à abundância porque Jesus veio para trazer de volta o que tinha se perdido. Eu disse, você tem direito à abundância porque Jesus veio a trazer de volta o que tinha se perdido. Você tem direito a viver na abundância. João 10 diz que ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em quê? Vida em quê? Essa vida em abundância não é nos céus. Se não Jesus tivesse falado, eu vim para levá-los aos céus para que vocês tenham vida abundante lá. Ele disse, eu vim, onde? Aqui na terra, para que vocês tenham vidas abundantes aqui na terra. Diga comigo, abundância é a minha herança. Mais uma vez, diga, abundância é a minha herança. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, não sei se a abundância é a tua herança, mas é a minha herança. Tem alguém aqui querendo viver na abundância? Tem alguém aqui querendo viver o plano de Deus? Tem alguém aqui querendo viver o plano de Deus? O plano de Deus, senhoras e senhores, é a abundância. É você dominar sobre a abundância e não ser dominado pelos recursos. O plano de Deus é que você domine sobre a abundância e não que a pobreza te domine. Abra Lucas 4 e você vai ver a primeira coisa que Jesus anuncia logo após iniciar seu ministério. Lucas 4 no verso 18. Hoje Deus vai desatar as tuas finanças. Eu disse, hoje Deus vai desatar as tuas finanças. Você não está acreditando. Deus vai desatar as tuas finanças. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar quem? Para evangelizar quem? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus está comunicando aqui o propósito da unção. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim para... A unção tem um propósito, para... Qual foi o primeiro propósito que ele falou? Evangelizar os pobres. A palavra evangelho significa boas notícias. Eu quero te perguntar algo. Quais são as boas notícias para quem está doente? Que ele pode ficar curado, sim ou não? Sim ou não? Quais são as boas notícias para quem está opresso? Liberdade, sim ou não? Agora, quais são as boas notícias para o pobre? Quais são as boas notícias para o pobre? Quais são as boas notícias para o pobre? Que ele vai ficar pobre? Quais são as boas notícias para o pobre? Que ele vai prosperar. A primeira coisa, senhoras e senhores, a primeira coisa que Jesus disse, eu vim a trazer boas notícias para os pobres. Quais são as boas notícias?
eles vão sair da pobreza sistêmica e vão prosperar. Erga suas mãos, porque eu não vim para te falar notícias ruins. Você está cansado de ouvir notícias ruins. Eu vim aqui para te anunciar as boas novas, e as boas novas são que você vai prosperar. Eu disse, as boas novas são que você vai prosperar. As boas novas são que Deus vai desatar as tuas finanças. Eu disse, as boas novas são que Deus vai desatar as tuas finanças nesta manhã. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu recebo essas boas novas. Você já ouviu tantas notícias ruins? Ouça essa notícia boa. Qual foi a notícia boa? Eu vi, o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção está sobre mim. Para quê? Para trazer boas notícias aos pobres. Quais são as boas notícias para o pobre? A boa notícia para o pobre não é que ele vai no céu. A boa notícia para o pobre é que ele vai poder prosperar aqui na terra. Aqui na terra. Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como de fato é nos céus. Lá nos céus você não precisa de prosperidade. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: lá nos céus você não precisa de prosperidade. Lá as ruas são de ouro, o mar é de diamantes, existem pedras preciosas. Para que você precisa de prosperidade lá? Você precisa prosperidade aqui. Por isso Jesus disse: eu vim a trazer boas notícias. As boas notícias é que vocês podem prosperar aqui na terra. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo que você pode ser próspero aqui na terra, que você não tem que morrer aguardando a tua herança lá nos céus? Você pode pegar a herança aqui na terra. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Só quem estiver com vontade de viver essa vida em abundância, reaja aí onde você estiver. Se você não quer viver na abundância, fique calado, fique assentado. Mas se você está pronto para viver essa vida abundante, se erga aí onde você está, abra sua boca. Diga: vida abundante. Se ainda você não está vivendo na abundância, é porque você não entendeu o que é o plano de Deus para você. Abra Números 11. Algo vai arrebentar hoje na tua vida. Eu disse, algo vai se arrebentar. Os grilhões da pobreza geracional vão se arrebentar. Os grilhões da escassez vão ser despedaçados, porque a palavra diz que o jugo apodrece, ou que a unção apodrece o jugo. E sabe o que diz na versão judaica dessa passagem de Isaías? A unção apodrece o jugo. Quantos de vocês já ouviram essa passagem? Sabe o que diz no original? Não diz a unção, diz a prosperidade apodrece o jugo. Diga para a pessoa que está do seu lado: o jugo vai ser apodrecido porque você vai prosperar. A prosperidade vai te alcançar. Você não vai ficar na falência. Você vai para a prosperidade. Você já é próspero, se prepare, porque você vai para a abundância. E se você estiver acreditando e recebendo essa palavra profética, por favor, reaja, se expresse, se manifeste. Números 11, verso 4. Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai ter domínio sobre os peixes. Mais uma vez diga: você vai ter domínio sobre os peixes. Números 11, no verso 4. Se você achou, diga forte amém. Diz: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos do peixe, diga peixe. Lembramos-nos dos peixes, diga peixes, que no Egito comíamos de... No Egito comíamos de... No Egito comíamos de quê? Como é possível que uma nação que foi escrava há mais de 400 anos e que Deus libertou, tenha saudades da sua escravidão? Me explica! Como é possível Deus libertar uma nação do jugo de Faraó e eles terem saudades desse jugo? Ele disse: nós lembramos, estou com nostalgias
do peixe que comíamos de graça. Ei, presta atenção, presta bem atenção. Comiam o peixe de graça, Faraó dava o peixe de graça, mas o preço desse peixe era a sua liberdade. Só se você entendeu, diga Faraó dava de graça, por quê? Porque com isso ele mantinha eles escravos. Presta atenção. Qual é o padrão que hoje nós vemos no Brasil? Os governos que dão as coisas de graça, que o que fazem? Escravizam as nações. É de graça. Bolsa Família é de graça, senhoras e senhores, mas o preço é a escravidão de uma nação. Faraó entregava de graça, mas mantinha eles escravos. Diga para a pessoa que está do seu lado: o que de graça pode te manter na escravidão? Diga mais uma vez: o que de graça pode te manter na escravidão? E ele se lembrava do que era de graça, sabe por quê? Porque é mais fácil ser escravo e ter as coisas de graça do que você ser livre e ter que conquistar a sua prosperidade. Quem estiver entendendo, diga era de graça. Faraó dava de graça, peixe de graça, coma peixe, mas vocês vão continuar sendo meus escravos. Mas algo aconteceu. Diga para a pessoa que está do seu lado: algo aconteceu. Abra Êxodo 7:19, que é o que você vai ver acontecer nesta nação. Êxodo 7:19. Diga para a pessoa que está do seu lado: não peça as coisas de graça, porque o preço disso é a tua escravidão. Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? Êxodo 7:19. Disse mais o Senhor a Moisés: disse a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas, diga comigo, águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Presta atenção. Faraó tinha o controle de toda uma nação, porque dava as coisas de graça, subjugava toda uma nação dando as coisas de graça. Mas Deus levanta uma nova geração para quebrar o jugo de Faraó. Eu quero te anunciar algo, Brasil, eu quero te anunciar algo. Deus está levantando uma nova geração que vai quebrar o jugo da escravidão. Vai quebrar o jugo da escravidão. Esta nação não vai ficar mais escrava e refém das coisas de graça. Esta nação vai cumprir o destino profético que Deus tem, porque é uma nova geração que está sendo levantada. É a geração de Moisés, é uma geração apostólica. Moisés foi o primeiro enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Moisés foi enviado para Faraó. Moisés é tipo e figura de um apóstolo no Antigo Testamento, e Deus o envia para quê? Para quebrar o jugo de Faraó. Ele diz: você vai pegar o bordão, junto com Arão, vocês vão pegar o bordão e vocês vão bater nas águas. Por quê? Por que bater nas águas? Porque quem controla os peixes controla o destino de toda essa geografia. Faraó tinha regência sobre os peixes. Deus disse: não vai ficar mais com a regência, eu estou mudando a regência. Vocês vão bater nas águas e vocês vão quebrar o jugo de Faraó. Eu quero profetizar sobre a sua vida que algo vai ser quebrado. O jugo de Faraó, o jugo de escravidão, o jugo de pobreza, o jugo de miséria, o jugo que te oprimia vai ser quebrado, porque há uma geração que vai bater, há uma geração que vai recuperar o que o primeiro homem tinha. Adão tinha domínio sobre os peixes. Deus disse: vocês vão pegar
quebrar o domínio de volta. Vai Moisés, vai Arão, batam com o bordão é símbolo de autoridade. Deus está dando autoridade a uma geração apostólica para quebrar o jugo da pobreza. Eu disse, Deus está dando autoridade a toda uma geração para quebrar o jugo da pobreza, para despedaçar esse jugo de Faraó, para despedaçar o jugo opressor. Brasil, eu te anuncio, o jugo opressor de Faraó está prestes a ser despedaçado. Agora, Deus disse, ei, vocês vão nas águas. Por que nas águas? Porque nas águas onde se encontram os peixes. E quem domina os peixes, domina o destino. Faraó dominava o destino de toda uma nação, porque ele dominava os peixes. Deus disse, não vai ser mais assim, eu vou levantar uma geração que vai bater nas águas e vai quebrar o domínio de Faraó. Erga suas mãos, porque Deus está prestes a despedaçar o jugo de pobreza, o jugo de miséria, o jugo de opressão que mantinha você escravo, que fazia de você um refém à miséria. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não vai ser mais refém. Você não vai ser mais refém da pobreza. Tem alguém aqui acreditando nisso? Tem alguém aqui acreditando nisso? Abra Neemias 3 no verso 13. Neemias 3 no verso 13. E diga para a pessoa que está do seu lado, você vai ter domínio sobre os peixes. Faraó não vai mais dominar sobre os peixes. Faraó não vai mais dominar sobre as tuas finanças. Você vai ter domínio sobre a abundância. Eu disse, você vai ter domínio sobre a abundância. Números 3 no verso 13 diz, a porta do vale. Neemias 3 no verso 13. A porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoa. Edificaram e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados. Só um minutinho. Eu estou procurando a porta do peixe. 3, obrigado. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do quê? Edificaram a porta do quê? A porta do quê? Por que uma das portas da nação tinha que ser a porta do peixe? Me explica. Será que era porque Deus gostava muito dos animais? Não, senhoras e senhores, é porque Deus estava levando a nação a edificar, a construir a abundância que Ele queria liberar. Deus vai te levar a construir uma porta de abundância. Eu disse, Deus vai te levar a construir a porta da abundância. Agora, quem construiu a porta do peixe? Os filhos de quê? Asenaá. Sabe o que significa Asenaá? Lugar dos espinhos. Diga comigo, espinhos. Como assim? Os filhos dos espinhos construíram a porta da abundância, a porta do peixe. Como assim? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, como assim? Quando foi a primeira vez que os espinhos apareceram nas escrituras? Depois da queda do homem. Quando o homem cai, os espinhos aparecem na terra. Quando o homem caiu da abundância para a pobreza, os espinhos começaram a aparecer na terra. Aqui é o que Deus estava falando com o seu povo. Deus estava dizendo, aqueles que estavam na pobreza, os filhos dos espinhos, aqueles que estavam na miséria, são os que eu vou usar para produzir a prosperidade, para produzir a abundância. Não importa como você chegou ao Senhor, se você chegou pobre, se você chegou espinhoso, Deus vai te levar a construir a porta do peixe. Você vai ser um filho de Asenaá, que construa a porta da prosperidade, a porta da abundância. Se você chegou rico, você vai ficar ainda mais rico, vai para a abundância. Se você chegou pobre, espinhoso, você vai construir a porta do peixe. Eu estou profetizando na vida de alguém aqui, que mesmo
que hoje você se encontra espinhoso. Diga para a pessoa que está do seu lado: hoje você me enxerga espinhoso. Agora eu pergunto algo: alguém gosta de ficar perto dos espinhos? Alguém gosta de ficar perto dos espinhos? Ninguém gosta de ficar perto do pobre, mas você não vai ficar mais pobre, você não vai ficar mais espinhoso, porque você tem direito a viver a abundância. Você vai ter domínio sobre os peixes. Eu disse: você vai ter domínio sobre os peixes. Eu disse: você vai ter domínio sobre os peixes. Você vai construir a porta da prosperidade. E só quem estiver acreditando, por favor, se expresse. Mateus 17, no verso 24, com isso eu vou encerrando a introdução. Mateus 17, no verso 24. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto. Diga comigo: imposto. O imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos, o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, diz: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar. Onde? Onde? Lança um anzol e o primeiro peixe que fisgar, o primeiro quê? O primeiro quê? Tira-o e abrindo-lhe a boca acharás um estate, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Presta muita atenção. Concentre, fique focado. Jesus entra num território que tinha uma regência espiritual. E quando ele entra no território, a regência espiritual se manifesta através dos cobradores de imposto. Agora, pergunto algo: por que eles foram ter com Pedro? Se Pedro não era o tesoureiro era Judas. Por que eles foram ter com Pedro para cobrar o imposto? Porque se você lê Mateus 16, você vai ver que Pedro recebeu as chaves do reino dos céus. Pedro teve uma revelação, recebeu as chaves. O inimigo sempre ataca quem tem a revelação, quem tem as chaves. Mesmo que Pedro não era o tesoureiro, Pedro tinha as chaves. Ele teve a revelação. E eles vão ter com Pedro e dizem: ei, por que vocês entraram aqui sem pagar o imposto? A regência espiritual estava reclamando o imposto. E Jesus antecipa para Pedro e diz: Pedro, quero te fazer uma pergunta. De quem que é cobrado o imposto? Dos estranhos ou dos filhos? Pedro diz: dos estranhos. Jesus disse: os filhos não pagam impostos. Mas, Pedro, para não escandalizar eles, você vai pegar os recursos. Mas os recursos não se encontram no banco. Os recursos se encontram no mar. Os recursos se encontram nos peixes. Você vai até o mar. Você vai até o mar e você vai fisgar um peixe. E dentro do peixe, segura, porque isso é muito poderoso. Dentro do peixe vão estar os recursos que você precisa. Agora, que o que estava dentro do peixe? Os recursos. Onde que estavam os recursos? No mar. Qual foi a primeira autoridade que Deus delegou no homem? Sobre quê? Sobre o mar. Sobre os peixes, sobre a abundância. Jesus está prestes a revelar algo para Pedro. Ele está prestes a mostrar onde se encontram os recursos e no controle de quem estão os recursos. Por que Jesus não mandou Pedro no banco? Por que Jesus não mandou Pedro na terra procurar alguém para dar o dinheiro para pagar os impostos? Por que mandou no mar? Porque a primeira delegação de autoridade que o homem teve foi sobre os peixes do mar. Quando o homem recebeu essa delegação de autoridade, ele tinha domínio sobre a abundância.
Quando Jesus envia Pedro, ele estava dizendo: Pedro, você vai recuperar a abundância que o primeiro homem perdeu. Erga suas mãos, porque você está prestes a fisgar os recursos que você precisa para cumprir a sua missão. Se alguém estiver entendendo, por favor, reaja. Onde se encontram os recursos? Agora, Pedro vai. Eu imagino que Pedro deve ter pensado: meu Deus, Jesus está cada vez pior. Recursos no mar? Eu vou ter que pescar e vou ter que partir o peixe, e aí vão estar os recursos. Ei, presta atenção. As instruções de Deus são simples de obedecer, mas difíceis de acreditar. Vou repetir. As instruções de Deus são simples de obedecer, difíceis de acreditar. Pedro teve que acreditar. Ele foi no mar e disse: bom, se ele disse, porque é verdade. Fisgou, partiu o peixe, e tinha aqui uma moeda. A moeda chamava como? Estáter. Diga comigo, estáter. Agora, essa moeda tinha duas caras. Você pode pesquisar depois. Duas caras. Numa das caras estava a figura de uma divindade chamada Poseidônia. Poseidônia é a versão feminina de Poseidon. Poseidon era o deus das águas. Quem que tinha os recursos de toda aquela região? Poseidon. Quem que enfrentou Jesus quando ele entrou na região? Poseidon. O que Jesus disse? Eu vou quebrar o poder de Poseidon. Eu vou quebrar o poder do Deus das águas. Poseidon, em termos bíblicos, nada mais é do que o Leviatã, que é um principado que tenta reter os seus recursos. Mas eu quero te anunciar algo: os recursos que estavam retidos vão ser liberados. Eu disse: os recursos que estavam presos vão ser liberados. Tem alguém aqui acreditando? Eu disse: os recursos que estavam presos vão ser liberados. Poseidon, Leviatã, não vai manter mais os seus recursos. Senhoras e senhores, os recursos que estavam presos estão prestes a vir nas tuas mãos, mas você vai ter que ir no mar e você vai ter que recuperar a autoridade sobre a abundância. O jugo vai se apodrecer por causa da prosperidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: o diabo não vai ter mais o direito sobre as tuas finanças. Eu disse: o diabo não vai ter mais o direito sobre as tuas finanças. O que estava preso está prestes a ser liberado. Eu disse: o que estava preso está prestes a ser liberado. Heranças, o apóstolo Benês profetizou sobre heranças retidas. Profeticamente ele estava entrando em sintonia com essa palavra. Heranças retidas, erga suas mãos, porque heranças retidas vão ser liberadas hoje. Eu disse: é hoje, é hoje, é hoje. O dia é hoje, a hora é agora. E só quem acredita, por favor, reaja. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Satanás não vai governar sobre as suas finanças. Diga: Satanás não vai ter domínio sobre seus peixes, porque Deus está te devolvendo a autoridade. Deus disse para Pedro: Pedro, vou te ensinar algo, Pedro. Sabe por quê eles vieram afrontar a gente? Porque Leviatã, Poseidon, que domina as riquezas, ele veio tentar tirar a nossa parte. Mas eu vou te mostrar algo, peixe, que quem domina sobre o mar é meu Pai. Quem domina sobre o mar é meu Pai. Você vai lá no mar onde Poseidon tinha os recursos retidos. Você vai lançar, você vai fisgar o peixe, e você vai ainda recuperar os recursos. Erga suas mãos, porque recursos retidos vão ser liberados. Tem alguém acreditando aqui? Só quem estiver acreditando, por favor, reaja. Ei, vamos voltar a João 21, e agora sim eu encerro. João 21, não quer que eu encerre? Como você não está gritando, é fácil falar não. Vem gritar um pouquinho e você vai ver. Diga para a pessoa que está do seu lado: hoje você vai ter domínio sobre os peixes. Você vai até sonhar com os peixes hoje.
Ei, pergunto algo. Jesus multiplicou o quê? Não tinha como multiplicar outras coisas? Hã? Por que os peixes? Porque os peixes são símbolo de abundância. João 21. Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai dominar sobre os peixes. E em especial, diga, e em especial, os peixes grandes. Tem alguém aqui querendo dominar sobre os peixes grandes? No início, tudo que cair na rede é peixe. No final, Pedro diz: não quero tudo, eu quero os grandes. João 21, no verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia. Diga, a sua rede vai ficar cheia de 153 peixinhos. Não diz isso, não? Peixe pequeno. Que o que diz? O quê? O quê? Diga, eu vou ter domínio sobre os grandes peixes. Agora, como se você acreditasse, diga, eu vou ter domínio sobre a abundância. Tem alguém aqui que está acreditando? Diga, eu vou dominar sobre a abundância. Aleluia! Levante as mãos e diga: eu confio em Ti, Senhor. Diga: eu confio em Teu amor. Diga: Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Feche os seus olhos nessa manhã. Levante suas mãos, igreja. Ficarei para que entre o Rei Jesus. Eu abro o meu. Diga. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Diga quem é. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei.
Solte a sua voz mais alto, digo meu amado.